Tá, já entrar aí no embalo? Só vamos. Bora, só vamos. Bom, a endometriose é uma doença estradiol dependente que o tecido, o endométrio, o tecido interno, a gente tem ali 3 camadas no útero, né? Então a gente tem a serosa, que é externa. Eu sempre gosto de trazer meu útero, eu esqueci de trazer. Tudo que tu levou, tu só não pode mostrar. Exato, esse daqui não dá pra mostrar, é o outro. Então tem a serosa, que é a parte externa, a musculatura, que é o miométrio, e o endométrio, que é o tecido interno. Então quando a gente tem esse tecido endometrial, que era pra estar dentro da cavidade endometrial, externo, fora dessa cavidade e ativo, a gente chama isso de endometriose. Então a endometriose é o tecido fora da cavidade endometrial e a adenomiose é esse tecido na musculatura, no miométrio. Então são doenças muito parecidas, né? Então o que vai valer para endometriose provavelmente aí encaixa para adenomiose também, tá? Então só para Uhum. vocês quando forem ouvir aí as informações usarem elas meio que em conjuntas. Excelente, excelente. Tu sabe que eu vou até um pouco mais além. Quando eu chego a minha paciente aqui no consultório, que ela vai ter o primeiro contato, eu tenho essa vertente um pouco docente, né? Desde a época que eu dava aula na faculdade. Então, eu gosto de falar para ela que existe um conceito, que ele é um conceito pré-escolar, e existe um conceito de entender realmente o que está acontecendo, porque dependendo disso, do teu entendimento enquanto paciente, é que você vai ou não ser aderente ao tratamento, né? Perfeito. Então, além da endometriose, anatomicamente ela ser esse tecido endometrial ectópico que ele está fora, a gente tem que entender, porque o entendimento disso daqui, prestem muita atenção, Muda ele tudo. faz parte de todo o sucesso do tratamento. Ela é uma doença crônica, ela é uma doença inflamatória, uma doença imunológica e uma doença hormônio dependente. Em relação à cronicidade, a gente não tem muito o que fazer. Você vai ter que morrer, nascer de novo e pedir assim, me manda sem endometriose. E é importante Mas trazer isso, Rafa, porque eu vejo muita paciente falando, eu tinha endometriose, não né? existe, ainda hoje não existe isso, Infelizmente. mas É. talvez estaremos galgando para alguma coisa que sim, né? Mas ainda hoje não existe isso. Então, se a gente for observar, Pan, a gente tem 3 pilares que a gente precisa Perfeito. trabalhar para deixar essa mulher bem. E não adianta eu só bloquear o hormônio dela, sem alinhar a alimentação anti-inflamatória, sem alinhar o exercício físico, sem melhorar. Não dá para falar a palavra modular, porque é feio, mas equilibrar essa O parte, todo. tanto hormonal dela, quanto a parte inflamatória, quanto a parte imunológica. Porque se a gente for pensar, tu pensa assim comigo, o que determina os graus da endometriose? É a lesão dela, se ela é superficial ou se ela é profunda, né? Anatomicamente, lá por um exame de ressonância, eu posso supor que eu tenha, mas eu não posso bater o martelo em cima dizendo que esse é o diagnóstico. Mas como que ela penetra no útero, perdão, nos tecidos? Como que ela penetra no peritônio? Se a gente for pensar que aquele tecido endometrial que a mulher sangra todo mês externamente, que ela vê como menstruação, esse mesmo tecido vai sangrar dentro da cavidade abdominal dela, né? Onde está localizada a endometriose, que pode ser em ligamento, que pode ser em trompa, pode ser em ovário, pode ser em diafragma, pode ser no olho, pode ser no nariz, pode ser em qualquer outro local. Né? Depois você talvez fale um pouquinho das teorias, porque não tem nada que explique a endometriose ainda, dizendo que ela é disso. Mas esse tecido, que ele sangra externamente, ele sangra lá, onde ele estiver. Então, a nossa parte, o nosso sistema imunológico, a menstruação é inflamatória, essa inflamação, o nosso sistema imunológico vai lá tentar bloquear isso daí. E existe, claro, uma labilidade desse sistema imunológico nosso, ele é falho, e é por isso que a endometriose tem uma perpetuação aí nesse tecido, né? Só que tu imagina uma cicatriz em cima de uma cicatriz. Eu corto, de repente eu cicatrizo e corto em cima. Corto em cima. Inflama. Eu Inflama. começo a fazer, exato, eu começo a fazer um nódulo. E esse nódulo, ele começa a penetrar profundamente. Então, o comportamento da endometriose é similar a um câncer. Por mais que ela seja uma doença benigna, ele é similar a um câncer, Não, né?